Não julgueis. Todo mundo exige isso dos evangélicos, mas o que eu mais vejo são pessoas não cristãs que estão sempre prontas a darem seus julgamentos apenas pela perspectiva delas. Seja bem-vindo ao 14º episódio de podcast Cristã Universitária, sua mentoria acadêmica para a fé. Então eu quero falar sobre julgamento segundo a Bíblia. João capítulo 7, versículo 24 diz: Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Você sabe o que isso realmente significa? Significa que não podemos julgar o valor de uma pessoa apenas por uma única informação que temos. Seja aparência física, uma postagem nas redes sociais, uma foto, uma fala isolada. Só conhecemos uma parte da pessoa e não temos o poder, muito menos o direito, de julgar alguém completamente. O único que tem esse poder, e com poder eu quero dizer capacidade, é Deus, que julgará justamente para salvar ou condenar uma pessoa. Ele tem essa capacidade justamente porque ele nos conhece integralmente, corpo, alma e espírito. Bom, nessa perspectiva, então não devemos julgar ninguém, correto? Não exatamente. Devemos sim julgar a ação de alguém. Isso é muito importante de diferenciar. Nós julgamos a ação e as atitudes de alguém, nunca o valor de uma pessoa. Aqui entra bastante em consonância com a comunicação não violenta. A CNV, Comunicação Não Violenta, proposta por Marshall Rosenberg, nos convida a observar sem julgar, ou seja, distinguir fatos de interpretações. Quando Jesus diz não julgueis segundo a aparência, isso se aproxima muito da ideia central da CNV. Não reduzir uma pessoa a uma etiqueta ou a um ato isolado, mas enxergar além da superfície. Na comunicação não violenta, aprendemos que julgar pessoas pelas aparências ou por um único comportamento nos afasta da verdadeira conexão. Em vez de rotular alguém como errado ou mal, a comunicação não violenta nos orienta a observar o que aconteceu, o fato, identificar como nos sentimos diante disso, reconhecer quais necessidades estão envolvidas e então expressar pedidos claros. Assim, não julgamos o valor da pessoa, mas avaliamos a ação em relação às nossas necessidades e valores. Isso é exatamente o que Jesus ensina. Não olhar superficialmente, mas buscar a justiça reta, que na prática significa compreender antes de condenar. E bom, na parte espiritual, até mesmo quando uma pessoa recai no mesmo pecado, muitas vezes ela é julgada apenas pelo pecado recorrente. Mas o interior dela é que tem as verdadeiras causas para aquele pecado recorrente. Então, por exemplo, uma mulher que está sempre pulando de relacionamento em relacionamento, talvez ela não se sinta amada. Talvez ela não consegue se sentir amada, seja por uma relação difícil com o pai ou até mesmo uma crise pessoal com Deus. Então podemos sim julgar que a ação dela é errada ou inadequada, mas não podemos deduzir que aquela pessoa não ama a Deus, ou deduzir que aquela pessoa é mau caráter, porque nós não entendemos a complexidade interna do ser humano. Então, todo julgamento cristão, ele é sempre com o objetivo de trazer a pessoa ao arrependimento e à mudança. E esse arrependimento e mudança são internas, e nós não conseguimos acessar o interior de ninguém. Então, podemos orar, acolher e orientar. É tão simples assim. Bom, em que base julgamos? Nós cristãos, pela Bíblia, como nossa base de verdade. Mas para os que duvidam da autoridade bíblica, também há a consciência humana, onde todos concordamos que roubar é errado, ser honesto é correto.
Plantar discórdia é errado, ser colaborador é correto. Mas e quando as ações são muito discretas e as pessoas não conseguem julgar a si mesmas? Quando, por exemplo, sentimos inveja, mas não conseguimos perceber isso, ou não conseguimos ver as falhas que herdamos da personalidade de nossos pais, mas que para as outras pessoas, essas falhas são muito visíveis. Eu tinha uma amiga que ela nunca prestava atenção no que eu falava ou os meus outros colegas. Ela estava sempre imersa nas próprias atividades. Ouvia com os ouvidos, parecia que estava até concordando, e de repente ela despertava e percebia que não tinha ouvido nada, e a gente precisava repetir. Eu constantemente me sentia levemente desrespeitada com isso, mas eu nunca disse nada. Até o dia que ela disse assim: "Ah, o meu pai não presta atenção, e isso é muito irritante." Ali eu percebi que ela não enxergava o defeito do pai nela mesma, e isso é bastante comum a todos nós. Quando não conseguimos identificar nossos próprios erros e falhas, quem nos julgará se não aceitarmos julgamento? Quando eu teimei em ficar loira, uma irmã da igreja me falou: "Ah, eu prefiro você morena, acho que combina mais." Ali, de início, eu reagi com uma leve arrogância. E nós podemos ter essa leve arrogância, por exemplo, julgando a culpa no outro: "Ah, ela que é invejosa", ou "Ah, ela é muito intrometida." E nós tendemos a descartar o conselho do outro. Mas depois, eu eu sempre faço assim: a princípio, eu também tenho um coração duro, mas eu sempre tento quebrantar o meu próprio coração e olhar de fora para mim mesma. E ali eu percebi que o loiro realmente não combinava muito com o meu tom de pele, e que seria mais adequado eu ser uma morena iluminada. Então, quando precisamos de julgamento, precisamos de uma base sólida. Se for uma crítica construtiva, por exemplo, que seja de alguém que construiu alguma coisa. E experimente olhar de fora e acatar o julgamento, principalmente se for de alguém que construiu, né, alguma coisa positiva. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 31, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Ou seja, se nos avaliássemos e nos posicionássemos com Deus, não seríamos julgados. Mas quando não nos posicionamos, somos corrigidos. Saindo da esfera humana e entrando na esfera espiritual, quando passamos por um julgamento, por mais que doa, geralmente é para a cura. Uma vez me falaram que eu não estava demonstrando uma postura cristã em alguns aspectos, e me senti interiormente enfurecida, pois eu dizia a mim mesma: "Nasci na igreja, fui uma adolescente certinha, participei de grupo de evangelismo por 7 anos, e agora essa pessoa que me conhece há menos de 2 anos me julga por um momento da minha vida?" Eu concordo que não é fácil. Mas aí eu pensei: "Ok, já fiz muitas coisas para Deus no passado, mas talvez nos últimos anos eu realmente tenho deixado a desejar. A glória do passado não justifica o presente." Uma árvore é conhecida pelos seus frutos. Mateus 7:20. Fruto é resultado. Jesus amaldiçoou uma figueira porque era a época de figos, mas ela não tinha dado figos. Passei anos da minha vida tentando entender como Jesus fez mal a uma árvore. Talvez ela estivesse com algum distúrbio fisiológico e foi amaldiçoada por isso, tornando-se seca. Mas se a árvore tivesse um desequilíbrio fisiológico, a analogia com o ser humano fica ainda mais completa. Pois se a árvore não deu frutos por causa de algo errado em seu interior, nós também não damos frutos quando há algo de errado dentro de nós, quando o pecado nos domina. Frutos são resultados. Quais são seus resultados? As pessoas te julgarão por eles. Há uma enorme lacuna entre quem somos, quem temos consciência de que somos e como as pessoas nos veem. A única forma das pessoas nos conhecerem
é pelos nossos resultados. Por mais que nós queiramos que as pessoas entendam o nosso interior, elas não conseguem acessar o nosso âmago. O único que pode te julgar completamente ainda é Deus. Mas eu te pergunto, isso não te assusta? Em Mateus 10:28 diz: "E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo." Jesus diz aqui que devemos temer a Deus. Ele é o único que julga completamente e com reta justiça. Ele os instrui, portanto, a não se assustarem com a perspectiva da morte temporal, mas temer a Deus, que pode destruir a alma e o corpo para sempre. Mas assim, se todos nós erramos, quem poderá nos salvar? Em Romanos, capítulo 7, versículos 24 e 25, Paulo diz: "Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor." Jesus não julga para condenar neste momento. O julgamento é para corrigir e salvar. Mas no futuro próximo, Jesus julgará e condenará os que não tiverem sido justificados pela fé nele. Talvez essa seja uma notícia difícil, mas não posso aqui deixar de falar com todas as letras. O mundo não quer ser julgado porque não quer ser condenado. Totalmente normal isso. O mundo não quer ser julgado porque não quer ser corrigido. Em João capítulo 3, versículo 20 diz: "Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas." O mundo não quer ser condenado. Ninguém quer. Mas para aliviar a consciência, ele grita: "Não julgueis."